Graça e paz, queridos irmãos. Estou gravando esse vídeo como complemento do vídeo que gravei ontem, no momento em que eu comprava essa caixa de Bíblias na Sociedade Bíblica do Brasil. E estou gravando justamente para explicar alguns pontos importantes a respeito daquele vídeo. Eu não gravei aquele vídeo para fazer propaganda da Sociedade Bíblica do Brasil. Se fosse para fazer propaganda de alguma sociedade bíblica, seria da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a que edita aqui no Brasil, a que publica aqui no Brasil a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é a versão que eu utilizo na minha meditação diária das Escrituras. Você pode ver, essa aqui é a minha Bíblia predileta, ela está bem gasta aqui e está também com bastante marcações, como você está vendo aqui. Essa é a minha Bíblia de uso diário. É a Bíblia que eu uso para pregar a palavra, é a Bíblia que eu uso nas minhas meditações em casa, e é a que eu indico, a ACF da Sociedade Bíblica Trinitariana. Tá aqui o emblema deles, deixa eu mostrar aqui para você, na página correta. Aqui está, tá? Da Sociedade Bíblica Trinitariana, ok? Então, essa é a que eu indico, Almeida Corrigida Fiel. Porém, para evangelismo, eu não me utilizo dessa versão, Almeida Corrigida Fiel, nem da Almeida Revista e Corrigida, nem da Bíblia King James 1611, embora estas três versões que eu acabei de mencionar, e vou repetir aqui, Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel e Bíblia King James de 1611, não a King James atualizada, tá? De 1611. Embora essas três versões sejam as que eu considero mais fiéis ao texto mais confiável das Escrituras, né? Dos manuscritos das Escrituras, eu considero que essas três versões se basearam no conjunto de textos das Escrituras que são mais confiáveis, que são os chamados manuscritos do texto majoritário, que era o maior conjunto de manuscritos utilizado, por exemplo, na Idade Média, onde a maioria dos manuscritos concordavam entre si em relação ao que diziam, com pequenas alterações que não interferiam em caráter doutrinário, tá? Então, agora, embora essas três versões que eu acabei de mencionar aqui sejam as minhas prediletas, elas têm um problema que eu considero muito sério. O linguajar se tornou arcaico para os nossos dias e de difícil compreensão para pessoas mais simples, pessoas que não tiveram oportunidade do ensino médio, por exemplo, muito menos de um ensino superior. Então, aquilo que a palavra de Deus nos ensina acaba se tornando de difícil entendimento para pessoas que não estão acostumadas com textos em segunda pessoa, que fazem uso do tu e do vós. O ideal é que para a evangelização nós nos utilizemos de versões que, ao invés de usar o tu, use o você, porque é assim que nós nos comunicamos com as pessoas, né? E ao invés do vós, diga vocês. A Sociedade Bíblica do Brasil, ela é também responsável pela Almeida Revista e Corrigida, que é uma versão que também se baseia no texto majoritário. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto sobre qual versão da Bíblia é mais confiável, eu tenho um estudo onde há 3 vídeos publicados no canal A Deus Toda a Glória, exatamente com esse título, qual versão da Bíblia é mais confiável. Vai aparecer aqui em cima o link para você clicar, mas sugiro que você continue assistindo esse vídeo e vá até o fim, porque no final desse vídeo também vai aparecer ali um card para você clicar e abrir a playlist com os 3 vídeos explicando por que essas 3 versões, Almeida Revista e Corrigida, que é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Almeida Corrigida Fiel, que é pela Sociedade Bíblica Trinitariana,
e a Bíblia King James de 1611, que eu esqueci agora qual é a publicadora, por que elas são mais confiáveis do que outras versões, como por exemplo a NVI, como por exemplo a própria Almeida Revista e Atualizada, que é essa aqui, que é também da Sociedade Bíblica do Brasil. Essa versão aqui, Almeida Revista e Atualizada, na realidade de Almeida não tem nada, tá? Não tem nada, porque João Ferreira de Almeida não se baseou no texto crítico para fazer a sua versão em português da Bíblia. Ele se utilizou do texto Receptus e não do texto crítico. A Almeida Revista e Corrigida, ela é de fato fiel à versão de João Ferreira de Almeida, assim como a Almeida Corrigida fiel. Mas a chamada Almeida Revista e Atualizada, ela não é mais uma versão de Almeida, deixou de ser, porque a Almeida não se baseou no texto crítico para a sua versão. E a Almeida Revista e Atualizada se baseia no texto crítico, assim como a chamada Bíblia King James Atualizada, que é uma mentira, não é uma Bíblia King James de fato, porque a versão King James original, de 1611, ela não se baseou no texto crítico, que é um texto de manuscritos que na época nem se conheciam ainda. Então, eu gostaria de sugerir que você, ao terminar de assistir esse vídeo, ou assim que você puder, confira os 3 vídeos do estudo que eu trouxe, intitulado Qual versão da Bíblia é mais confiável, ok? E assista os 3, porque no terceiro eu explico justamente que, embora eu aconselhe a Almeida Corrigida Fiel, em segundo lugar a Bíblia King James de 1611, e em terceiro lugar a Almeida Revista e Corrigida, embora eu aconselhe uma dessas 3 versões, né, para sua meditação diária, eu no terceiro vídeo daquele estudo explico que isto não significa que se você tem uma Almeida Revista Atualizada, por exemplo, você tenha que jogar fora essa Bíblia. Pelo amor de Deus, não faça isso, tá? Por quê? A Almeida Revista Atualizada, ela, apesar de não se basear no texto Receptus, que foi o que se baseou João Ferreira de Almeida, e aqui eu estou me referindo apenas ao Novo Testamento, ok? Isso aqui, como você está vendo, é o Novo Testamento. Apesar disso, a Almeida Revista Atualizada, ela tem uma facilidade melhor de entendimento em algumas passagens, né? Então, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, ela traduzia ágape como caridade. A Almeida Revista Atualizada já traduz ágape como amor. A Almeida Revista Corrigida, ela trazia palavras que já caíram em desuso ou que hoje têm uma conotação até pejorativa, como por exemplo, Oxalá. Você não encontra mais essa palavra Oxalá na Almeida Revista Atualizada, mas ela está lá na Almeida Revista e Corrigida. E agora, né, surgiu a nova... vou abrir aqui a caixa para eu dizer corretamente que versão é essa, tá? E o único motivo para eu ter comprado essa versão, estou abrindo agora a caixa, o único motivo para eu ter comprado essa versão, aqui está. Aqui nós temos uma ovelha, né? Eu nem sabia como que era a capa, porque o importante aqui é o conteúdo, né? E aqui, Novo Testamento, letra gigante. Eu já vou explicar que esse é um dos motivos pelo qual eu escolhi essa versão aqui. E aqui está. É a nova Almeida Atualizada. Agora, quero enfatizar aqui. Não estou dizendo que essa é a versão ideal para a sua meditação diária. Porém, nessa versão aqui, a Almeida Revista e Atualizada, ela passou por uma revisão na qual, além de não haver mais aquelas palavras arcaicas, né, elas terem sido substituídas por palavras que dão um melhor entendimento hoje em dia, eles também substituíram o uso do tu e do vós, ou seja, da segunda pessoa, pelo uso do você e vocês.
Então, ao invés, por exemplo, de estar escrito tu não sabeis, ou vós não sabeis, estará escrito o seguinte: você não sabe, ou vocês não sabem, compreende? Então, por exemplo, eu comprei essas Bíblias aqui para fazer um trabalho evangelístico com moradores de rua. Então, um morador de rua, ao se deparar com um parafraseado, rebuscado, como, por exemplo, tu não sabeis, vós sois, ele não vai entender direito o que está escrito ali. Porque provavelmente ele não teve oportunidade de chegar até o ensino médio, muito menos de fazer o ensino superior. Então, ao invés de um linguajar rebuscado como esse, essa versão aqui, ela traz uma substituição do tu por você e do vós por vocês. E ao mesmo tempo, apesar de não ser uma versão baseada no texto Receptus, como foi a versão escrita por João Ferreira de Almeida, como foi a da Bíblia King James, etc., apesar disso, as principais passagens onde apontam a divindade de Cristo e de ser Ele o caminho, a verdade e a vida, de ser Ele o único mediador entre Deus e os homens, estas passagens estão preservadas sem nenhum tipo de modificação. De tal modo que eu mesmo me converti lendo o Novo Testamento na tradução na linguagem de hoje, que atualmente é a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, também da Sociedade Bíblica do Brasil. Na época que eu me converti, isso lá pelos idos de 1988, eu ganhei na igreja um Novo Testamento, que vinha na capa escrito o mais importante é o amor. Se você também ganhou um Novo Testamento desses, então provavelmente você foi evangelizado por alguém na década de 80 e de 90. E eu li aquele Novo Testamento na linguagem de hoje, que foi na época a tradução na linguagem de hoje, que agora é a nova tradução na linguagem de hoje. E ao ler aquele Novo Testamento era tão fácil a compreensão que eu li tudo de Mateus a Apocalipse em uma semana. Em apenas uma semana eu li todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, tamanha era a minha fome de conhecer a palavra. Então é muito mais fácil nós compreendermos uma versão que não faz uso de uma linguagem rebuscada, mas que procura tornar mais simples o entendimento. Agora, o perigo disso é justamente se sacrificar o sentido original do texto. E é por isso que eu recomendo que você não se apegue a versões como essa aqui, que eu acabei de mostrar, né, que é a Nova Almeida Atualizada, né, ou a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma outra versão bem fácil de se entender, ou a NVI, Nova Versão Internacional, que também não faz uso do tu e do vós, mas mudou muito o que estava escrito no texto original. Então não se apegue a essas versões mais simples. Porém, estas versões são excelentes como um pontapé inicial para quem está começando no Evangelho, né? Então, se nós compararmos a versão Almeida Corrigida Fiel com essa versão aqui, tá, a gente vai encontrar algumas diferenças significativas, porém, o principal não está modificado. Vocês querem ver um exemplo? Vocês sabem muito bem, você que é cristão, o que está escrito em João 14:6. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para explicar para uma irmã, né, que, com todo respeito, ela mesma disse, com todo respeito, ela quis me corrigir quando ontem eu mencionei João 14:6. O que está escrito lá? Eu nem preciso ler. Está escrito, Jesus Cristo disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ali aquela irmã estava me corrigindo porque eu disse
que Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por ele. E quando eu disse ninguém vai ao Pai senão por ele, eu não poderia dizer ninguém vem ao Pai senão por ele, porque eu estava citando o que Jesus disse, e não lendo o versículo ou recitando de memória o versículo. Não sei se você entendeu a diferença, porque a irmã quis me corrigir no seguinte ponto: pastor, o senhor disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai. Eu sei disso. E Jesus disse ninguém vem ao Pai porque Jesus e o Pai são um. Jesus e o Pai são um. Então Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Jesus disse ninguém vem ao Pai. Porém, se eu não estou recitando o versículo, mas eu estou, por exemplo, como ontem eu fiz, dizendo: irmãos, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Porque eu estou dizendo, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não dizendo Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ok? Então, explicado isso, eu gostaria de comparar que essa importantíssima verdade aqui na Almeida Corrigida Fiel está escrito como eu acabei de dizer. Aqui, veja aqui comigo, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam que na minha Bíblia está até sublinhado vem, porque isso mostra a divindade de Cristo. E como é que será que está nessa versão aqui a Nova Almeida atualizada? Será que mudaram isso para nos desviar de Cristo? Né? Porque existe esse tipo de suspeita de que essas novas versões elas nos afastem de Cristo. Será mesmo verdade isso? Vamos ver então o que está escrito aqui, ó, em João 14, versículo 6, está escrito aqui: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Perceberam? Mudança nenhuma. Nenhuma alteração. Nenhuma alteração. Vamos então para um outro texto bíblico muito importante em Atos. Atos, capítulo 17, versículo 30. Na ACF, Atos 17, 30, está escrito: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Será que essa versão aqui que eu comprei para evangelismo muda o que está escrito em Atos 17:30, tentando fazer com que as pessoas não se arrependam? Vamos ver então o que está em Atos 17:30, nessa versão que eu comprei ontem. Ok? Atos 17:30. É um texto muito importante. Você concorda comigo? Muito bem, aqui está. Nessa versão do Novo Testamento que eu comprei ontem. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas e em todos os lugares que se arrependam. Você percebe que a mensagem ela continua a mesma, não há uma alteração no cerne do Evangelho, que é Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Por último, deixe-me mostrar aqui mais uma passagem importantíssima, também em Atos 4, versículo 12, onde Pedro ele fala a respeito de Jesus, dizendo, está aqui, Atos 4, 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pois muito bem, será que nessa versão aqui, a Nova Almeida Atualizada, será que está escrito algo diferente, diminuindo a importância de Cristo? Vamos ver, Atos 4, 12. Achei, aqui está. Você pode ver comigo aqui, tá bom? Vamos ler juntos.
e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Percebe? Então, eu pergunto a você, alguém lendo essa versão aqui, a nova versão Almeida, ou lendo a Almeida, revista atualizada, por exemplo, na qual se baseou essa versão apenas mudando o tu pelo você e o vós por vocês. Se alguém ler essa versão aqui, ele receberá a mensagem de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Será que alguém deixaria de conhecer esse caminho lendo uma versão como essa, que eu comprei para evangelismo? É claro que não. Então, o cerne da mensagem de que em nenhum outro há salvação, ele permanece. E isso é o que importa. Então, eu prefiro fazer uso de uma versão que seja mais fácil para o entendimento. Confesso que não gostei dessa capa, não gostei, achei uma capa... talvez seja porque eu não gosto muito da cor vermelha, e aqui a porta, né, na qual a ovelha está diante é uma porta vermelha, não gostei da capa, mas o importante é o conteúdo, o importante é o que está aqui dentro, tá? E agora sim, respondendo algumas perguntas, eu vou ler aqui alguns comentários, porque me perguntaram sobre questão de quanto foi a Bíblia, como que eu faço para adquirir uma caixa de Bíblias como essa. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu celular, e eu vou ler aqui. No momento que eu estou lendo, são 156 comentários, mas não dá para confiar nos números aqui do YouTube não, tá? Outro dia eu publiquei um vídeo, estava aparecendo 25 comentários, e quando eu fui contar, tinham 100 comentários, tá? Mas vamos lá. Vou ler apenas os comentários que estão fazendo alguma pergunta, tá? E quero aqui agradecer a todos que estão comentando, a todos que têm orado pela minha vida, família, ministério. Glorifico muito a Deus pela vida de vocês e agradeço muito, muito mesmo, de coração, e também por qualquer irmão que queira contribuir na obra missionária que fazemos. Vamos lá. Que Deus abençoe grandemente vocês. Deixa eu ver aqui. O Daniel Xavier, ele pediu, né, para eu mandar um abraço para ele. Um grande abraço, Daniel. Muito obrigado pelos comentários que o irmão publica aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu responder. Parabéns aqui para a Denise, que contribui com o Portas Abertas. Eu espero que a missão Portas Abertas faça bom uso, né, do que recebe. Bom, aqui o Alan Eric, meu xará, um abraço, não sei se é Alan ou Alan, eu sou Alan. Ele diz o seguinte: onde posso comprar uma caixa de Bíblias? Quero doar para as pessoas esses últimos dias. Bom, você pode comprar diretamente nos sites de sociedades bíblicas, como, por exemplo, na própria Sociedade Bíblica do Brasil, ou na Sociedade Bíblica Trinitariana. Porém, às vezes, sai mais barato você fazer uma pesquisa pelo Mercado Livre. Compare, por exemplo, o preço de uma Bíblia como essa aqui, Almeida Corrigida Fiel, né, no site da Sociedade Bíblica Trinitariana, com os preços que aparecem no Mercado Livre. Eu descobri que, comprando pelo Mercado Livre, essa Bíblia aqui sai mais barato ainda, tá? Através de distribuidoras, né? Então, você pode comprar pelo site, pela internet, ok? Vamos lá. A Sheila Vieira, um abraço, minha irmã, ela pergunta: pastor, quanto custa uma caixa de Bíblia e quantas vem na caixa? Muito bem. Nessa caixa aqui, caixa fechada, vieram 92 Bíblias. Eu estou aqui com a nota fiscal, tá, de compras, e cada Bíblia saiu a R$ 3,70. Cada Novo Testamento desse aqui saiu a R$ 3,70, totalizando
R$ 340,40. Então, vieram nessa caixa 92 Bíblias. 92 Bíblias, cada uma delas por R$ 3,70, totalizando R$ 340,40, ok? Aqui, não sei o nome da pessoa, tem apenas aqui a abreviatura do nome, IS. Perguntou, disse, também quero comprar. Você me passa o endereço? Quanto custa cada Bíblia? Pois bem, o endereço. A loja, né, não está abrindo, evidentemente, por conta dessa presente situação. Mas você pode comprar pela internet e buscar pessoalmente no local, né, no depósito. E assim eu fiz e comprei as Bíblias lá diretamente. Para mim foi bem melhor do que ficar aguardando uma entrega, eu nem sei, né, quanto é cobrado de frete, enfim. A Ângela Gouveia perguntou, essa fica do outro lado do Mercado São Sebastião? Se for, é pertinho de casa. Há tempos faço isso. Deus o abençoe, prezado pastor. Sim, Ângela, é exatamente essa loja, em frente ao Mercado São Sebastião, na Avenida Brasil, ok? Mas lembrando, a loja não está aberta, você tem que entrar em contato ou por telefone ou pela internet. Mas não estou aqui fazendo merchandising da Sociedade Bíblica do Brasil, já expliquei isso, não estou ganhando nada com isso, e você pode comprar Bíblias em outras sociedades, como a Sociedade Bíblica Trinitariana. Então você decide que versão da Bíblia você vai querer utilizar para o evangelismo. Se você achar que eu estou errado, que eu devo insistir em versões que usem o tu e o vós, né, para evangelizar, tudo bem, tá? Eu compreendo o seu modo de ver as coisas, enfim. E vamos lá. Prosseguindo aqui. O Cristiano Souza, um grande abraço, meu irmão. Ele diz o seguinte, quero doar uma caixa de Bíblias para o teu ministério, pastor. Como faço? Cristiano, desde já, muito obrigado mesmo e glorificamos a Deus pela sua vida. Eu peço que você escreva para o meu e-mail, tá? O meu e-mail pessoal, alancapriles@gmail.com, alancapriles@gmail.com, e a gente então combina. O caminho é você, se você for comprar pela Sociedade Bíblica do Brasil, o caminho é você entrar em contato com a sociedade, comprar e colocar o endereço de entrega da nossa igreja, tá bom? Vivian Cristiane, um grande abraço, minha irmã. Ela pergunta, somos os trabalhadores da última hora, pastor Alan Capriles? Acho que sim. Irmã Vivian, eu diria que nós somos os trabalhadores do último minuto, senão dos últimos segundos, né? João, na sua primeira epístola, ele escreve, filhinhos, esta já é a última hora. Então vejam, se há quase 2000 anos atrás já era a última hora, então estamos nos últimos segundos, eu diria. Por isso temos que nos apressar, temos que propagar o evangelho o mais rápido possível. Eu não posso deixar de mencionar o meu irmão Luiz Nicolai, né? Eu conheci esse irmão pessoalmente, irmão lá de Piracicaba. Um grande abraço, meu irmão, para a sua família. Nós nos conhecemos lá na congregação de Campinas, do nosso ministério. Quero aproveitar e deixar um grande abraço para o meu irmão Álvaro, que pastorei essa congregação, e quero também deixar um grande abraço para os demais irmãos lá da congregação de Campinas, bem como das demais congregações unidas a esse ministério. Eu glorifico a Deus por isso. São congregações que se formaram pelo projeto Quero Congregar, que nesse momento está passando uma dificuldade por conta dos lockdowns, né? Muito bem. Eu não sei o nome desse irmão ou irmã, é apenas a sigla E.G. Ele escreve o seguinte, diante destas circunstâncias que se apresentam, não consigo imaginar o apóstolo Paulo fazendo vídeos de aquarismo. Ele comentou sobre isso no vídeo errado, né? Porque o vídeo que eu falei sobre aquarismo foi o outro vídeo que eu gravei no mesmo dia, intitulado Meu Corpo, Minhas Regras, publicado no canal Alan Capriles. E
E eu disse, né, que eu tenho um aquário em casa e que se alguém quiser que eu grave um vídeo falando um pouquinho a respeito do aquário, se alguém também cria peixes, né, em aquário e quiser que eu grave e fale a respeito disso, que era para comentar sobre isso. E ele escreveu, né, não consigo imaginar o apóstolo Paulo fazendo vídeos de aquarismo. Olha, eu também não consigo imaginar o apóstolo Paulo fazendo isso não, né, e eu não sou o apóstolo Paulo, tá bom? Não sou o apóstolo Paulo, estou muito longe disso, tá? Mas eu consigo imaginar o apóstolo Paulo, talvez, se vivesse hoje, gravando um vídeo falando sobre construir tendas, né? Que era o seu ofício, né? E que problema teria se ele fizesse isso? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema se isso não interferisse no ministério dele, no apostolado dele, ok? Então, mas agradeço aí a esse irmão ou irmã E.G, não sei, né, se é homem ou mulher, enfim. Vamos lá, vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Como fazemos para comprar Bíblia em grande quantidade, mais em conta? Pergunta do Cássio Luciano. Um grande abraço, Cássio, obrigado pela participação. Bom, você pode comprar, como eu disse, entrando nesses sites, Sociedade Bíblica Trinitariana. O site deles é biblias.com.br, acho que tem um .br também, ou Sociedade Bíblica do Brasil. Bom, pesquise aí em algum site de buscas, né? E você pode também procurar pelo Mercado Livre. Agora, quem for comprar, por exemplo, pelo Mercado Livre, tome cuidado, verifique se você está comprando através de um fornecedor confiável, que tem uma boa reputação lá no Mercado Livre, veja os comentários a respeito das entregas, enfim, tenha muito cuidado ao comprar pela internet, tá bom? A Vânia Valéria, um grande abraço, minha irmã, pergunta: Pastor Alan, as reuniões na Tijuca estão acontecendo? Desde já agradeço, paz de Cristo. Sim, minha irmã, graças a Deus as reuniões continuam acontecendo, e eu espero que em todas as congregações que se formaram pelo projeto Quero Congregar, né, eu não fico monitorando, né, eu não fico investigando, eu dei liberdade a essas congregações para elas estarem decidindo quando e onde e como realizar as reuniões, mas eu sei que a da Tijuca está se reunindo, graças a Deus. Então, eu sei que as reuniões estão acontecendo, como, por exemplo, também em Curitiba, em São Paulo e em outras regiões do Brasil, né? Porém, nem sempre mais nos locais onde eram antes. Geralmente as reuniões estão acontecendo nos lares, a menos que na cidade possam abrir-se os locais de reunião pública, tá bom? Então, estão acontecendo sim. Eu vou passar aqui o seu comentário para o irmão Cleiton, que pastoreia na Tijuca, e talvez ele deixe um e-mail para a irmã entrar em contato com ele, tá bom? Ele vai deixar no seu próprio comentário. Que nome é esse aqui? Eu acho que é Lininha. Puxa vida, até de óculos está difícil para mim. Lininha Bass, eu acho que é esse o nome. Como se faz para comprar uma caixa de Bíblias feito essa? Gostaria muito. Como eu já expliquei aqui, tá? Você pode procurar pela internet e entrar em contato com a editora, tá bom? Comprar ou pela internet para entregar em casa, ou então você, como no caso da Sociedade Bíblica, compra por telefone ou pela internet e busca lá no local as Bíblias que você comprou, tá? A Laura, ela fala sobre... Um grande abraço, Laura, obrigado pela participação. Não, perdão, Laura não, eu estou precisando trocar de lente, viu? Luana Oliveira. Também gosto da NTLH. Olha, Luana, cuidado com a NTLH, cuidado com a NVI. Eu considero essas versões traduções que fogem do original. Então, quem gosta dessas versões, né, como você, e eu quero apenas sugerir o seguinte, tá? Não há nenhum problema de você gostar. Como eu disse, eu me converti lendo a tradução na linguagem de hoje.
E como era bem fácil a leitura, em uma semana eu terminei de ler tudo, né? Então, como pontapé inicial, é ótimo. Mas eu sugiro que você sempre confira o texto com uma ACF do lado, ou com uma Almeida Revista e Corrigida, ou com uma Bíblia King James de 1611. Compare os textos, tá bom? Porque existem sérios problemas e eu vou gravar um outro vídeo a respeito disso, tá? Um abraço aqui para o meu irmão Antônio Franco. Estou devendo ligar para ele. Me perdoe, meu irmão, me perdoe de coração. Ele disse aqui, Shalom, compartilhando até Jesus voltar. E é isso, eu creio que aqui terminaram as perguntas. Olha só, isso aqui é muito importante. Alguém que tem um canal chamado O Que Virá Depois, ele escreveu o seguinte, preste atenção. Eu tenho 2 Bíblias raríssimas. Uma é do ano 1816, impressa nos Estados Unidos. Já tem mais de 200 anos. E a outra é de 1879, apenas o Novo Testamento, dado como a primeira edição impressa no Brasil. Em ambas, e aí ele vai fazer um comentário, mas antes do comentário eu queria aqui dizer, você tem um tesouro aí, 2, né, na sua mão, preserve isso com muito cuidado mesmo. Essas Bíblias que são realmente raríssimas. Em ambas, atribui-se a carta aos Hebreus como sendo do apóstolo Paulo. Ao ler essas Bíblias, vejo o quanto está mudando a palavra nos dias de hoje. Tem casos que chegam ao absurdo. É verdade. Porém, nós não podemos afirmar categoricamente que a carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus, tenha sido escrita pelo apóstolo Paulo. Não podemos afirmar isso categoricamente. Ao contrário de todas as demais epístolas de Paulo, essa epístola não é assinada. E isso não era característico de Paulo. Paulo sempre deixava ali o seu nome, né? Ele fazia questão disso, tanto no início da carta, quanto geralmente no final também. Então, é muito estranho que essa epístola não tenha ali o nome de Paulo, por isso eu diria que a maioria dos estudiosos de textos do Novo Testamento, eles concordem, e eu concordo com eles nesse ponto, que essa epístola provavelmente não foi escrita por Paulo, até porque o estilo literário também é muito diferente das demais epístolas de Paulo. Alguns sugerem que essa epístola possa ter sido escrita por Lucas, outros sugerem por Barnabé. O fato é que não sabemos, outros dizem que foi Apolo, o fato é que nós não sabemos, mas uma coisa sabemos, foi o Espírito Santo usando um servo de Cristo. Bem? Então isso aí nós não temos dúvida. Mas eu concordo com você, tem muitas alterações hoje. Agora, uma importante, esqueci de dizer, o que vem escrito no título das epístolas, Carta de Paulo aos Hebreus, ou Epístola de Paulo aos Hebreus, isso é acréscimo da editora, tá? A carta no texto original não tinha escrito o nome de ninguém, não tinha título, tá bom? Então, isso é acréscimo da editora, tá? É muito importante que você saiba disso. Outro diz aqui, bendito, cuidado com o ecumenismo. É verdade, muito cuidado mesmo com o ecumenismo. E existem suspeitas que me parecem muito fortes de que a Sociedade Bíblica do Brasil ela está envolvida com o ecumenismo, infelizmente. Mas fica aqui o meu apelo para que a Sociedade Bíblica Trinitariana, fica aqui a minha sugestão, eu vou até escrever uma carta para eles, que a Sociedade Bíblica Trinitariana venha fazer Bíblias, pelo menos do Novo Testamento, com letra grande, e com uma linguagem mais simples, apenas trocando o tu e o vós pelo você e vocês, sabe? Isso não vai interferir no entendimento do texto. E nós teremos um Novo Testamento baseado no texto Receptus, que foi o mesmo texto já usado por João Ferreira de Almeida, por exemplo, sem que a versão bíblica seja adulterada, tá bom? Então fica aqui a minha sugestão para a Sociedade Bíblica Trinitariana e com um preço que seja barato, porque esse Novo Testamento aqui, o valor é apenas R$ 3,70, tá? Então,
Vamos lá, prosseguindo aqui. A Rosália Franco escreveu: quero uma Bíblia. Talvez a irmã não tenha condições de comprar, né? Mas foi como eu disse, esse Novo Testamento aqui custa R$ 3,70, né? Nós não temos mais dificuldade hoje para comprar Bíblias, embora tenham muitas Bíblias caras também, infelizmente, né? Eu creio que eu encerrei aqui as perguntas. Agora, tem um comentário aqui que eu vou ler, que eu considero importante, que é o comentário do Rodrigues. Rodrigues, um grande abraço, meu irmão, e eu sei que você está comentando isso com a melhor das intenções. Ele está respondendo comentários dizendo o seguinte: o canal Verdade em 10 Minutos, que é um canal que eu conheço e sou inscrito nesse canal, eu gosto do pastor Daniel Batista, ele fala que a maçonaria está infiltrada no meio gospel, que o satanismo está dentro das igrejas, e que são sem caráter esses pastores. Provavelmente o Rodrigues não me conheça, né, porque eu também falo a mesma coisa. Eu também falo exatamente a mesma coisa que o pastor Daniel Batista tem alertado, que a maçonaria está infiltrada no meio gospel, que o satanismo está dentro das igrejas e que há pastores sem caráter. Infelizmente, tudo isso é verdade. Porém, o nosso ministério não está envolvido com maçonaria e, inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da página da nossa igreja, onde, por exemplo, está escrito que a nossa igreja não aceita maçons em nosso meio. E nós também não temos nenhum envolvimento com ecumenismo. Tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição para você conferir com seus próprios olhos que isso está no site da nossa igreja já há muito tempo. Então, só para esclarecer isso aqui. E quanto ao fato da Sociedade Bíblica do Brasil estar envolvida com ecumenismo, é algo que me preocupa, porém, eu realmente preciso de um material que me facilite na evangelização. E eu lamento muito que a Sociedade Bíblica Trinitariana não esteja nos dando esse material que facilite a nossa evangelização no sentido de uma versão mais fácil, de melhor entendimento. Então, o meu trabalho é com moradores de rua, pessoas muito simples, pessoas que às vezes não conseguiram estudar nem chegando ao ensino médio, e eu preciso dar a eles Bíblias que eles consigam entender. Então é isso. Num outro vídeo eu vou comparar alguns versículos aqui da Almeida Corrigida Fiel com versículos dessa versão nova Almeida atualizada e mostrando por que eu fico com a Corrigida Fiel e por que eu prefiro para evangelismo essa nova versão, a nova Almeida atualizada. Esse vídeo ficou longo, evidentemente, porque eu precisava dizer tudo isso, mas eu quero agradecer por você ter assistido até aqui, e já que você assistiu até aqui, por favor, não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, e também de você compartilhar esse vídeo, porque se a gente depender do YouTube para fazer isso, o meu canal ele nunca vai ser muito conhecido, tá? Eu conto com vocês para isso. Um grande abraço, muito obrigado pelas suas orações, muito obrigado pelos comentários, pela sua participação, e eu peço que você, por favor, continue orando por nós e especialmente pelo projeto Quero Congregar, para que continuemos formando congregações bíblicas e verdadeiramente cristãs por todo o Brasil. E um grande abraço para todas essas 20 congregações que se formaram de setembro de 2018 a dezembro de 2019. Permaneçam firmes em Cristo. Se o Senhor formou congregações em 2019, é porque Ele espera que em 2020 continuemos congregando e evangelizando até que Ele venha. E a Deus toda a glória.